Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Continuamos com a série de mensagens Gigantes Nocauteados. E hoje a ideia é nocautear a procrastinação. Olha que nome feio. Procrastinação. Quem sabe o que é procrastinação? Vou explicar, tá bom? Você nunca ouviu essa palavra grande e feia? E é feia mesmo, porque todo gigante que a gente está derrubando aqui é feio. Todos são feios, né? Nós já falamos do medo, da mágoa, da incredulidade, de circunstâncias adversas, do desânimo, né? E hoje nós estamos falando, ou vamos falar, sobre a procrastinação. Mas acompanhe comigo aí a leitura. Olha, Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, verso 15. Tenham um cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É em busca disso que nós estamos. Vamos orar então para que a vontade do Senhor seja revelada a nós, para que Deus fale conosco e nos ajude a mudar, né, e a sermos transformados pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço mais uma vez pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de receber a tua palavra como pão, como alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Eu conto com a tua graça também, para que tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu consiga transmitir com clareza e com unção à tua igreja, aos meus irmãos, e que juntos nós possamos vencer mais um gigante, né, nessa semana. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom, procrastinar, ou procrastinação, vem do verbo procrastinar, que significa adiar, demorar ou deixar para depois. É isso que significa procrastinar. O procrastinador sempre diz: amanhã eu começo a minha caminhada. Amanhã, segunda-feira, eu começo a minha dieta. Sempre assim, né? Amanhã eu vou começar a minha leitura bíblica. Eu preciso ler a Bíblia, eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia toda nesse ano de 2026, mas assim, amanhã eu começo. Eu ainda não comecei, mas amanhã eu começo. Amanhã eu vou dar mais tempo para minha família. Senhor, eu prometo que amanhã eu vou dar mais tempo para minha família. E amanhã eu sigo a Cristo. Amanhã eu vou pegar firme na igreja. Prometo, Senhor, que amanhã eu vou pegar firme na igreja. Procrastinador gosta dessa palavra, amanhã, depois, né? É sempre isso. Certa vez, Jesus falando com algumas pessoas, Jesus mostrou o quanto é difícil segui-lo e ser um discípulo dele, porque há renúncia, há uma cruz, e Jesus está conversando com algumas pessoas, e lá em Lucas, capítulo 9, versos 61 a 62, a Bíblia diz assim: ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então aqui é um exemplo, né, do amanhã, dessa questão. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu lá dar um beijo na minha família. Deus, eu prometo, eu vou te seguir, eu vou pegar firme, mas assim, primeiro eu preciso casar. Senhor, primeiro eu preciso resolver a minha vida profissional, depois eu te sigo, depois eu me torno um discípulo. E nós vamos dando desculpas, e vamos jogando para frente aquilo que precisa acontecer hoje. Em relação a seguir a Cristo, a se tornar um discípulo de Cristo, a pegar firme na igreja, isso é algo para ontem. Há um senso de urgência e há um senso de prioridade aqui. É tanto prioridade como também é urgente, né? Mas nós, quando estamos perdendo a luta,
para esse gigante, nós sempre vamos dando algum tipo de desculpa e jogando para frente aquilo que deve acontecer hoje. Então a procrastinação, esse gigante, ele é ladrão. Ele rouba muitas coisas das nossas vidas. Ele tem essa característica. E eu vou falar de alguns roubos da procrastinação, para depois a gente falar como nocautear, como derrubar esse gigante. Então a primeira coisa é que a procrastinação rouba de nós a oportunidade de nós presenciarmos grandes acontecimentos, grandes milagres da parte de Deus e de termos experiências maravilhosas com Deus. A procrastinação rouba isso. Não foi o que aconteceu com aqueles pastores que ouviram sobre Jesus, o local onde Jesus ia nascer, que ele estaria numa manjedoura. Então eles receberam um anúncio dos anjos de que havia nascido o Messias. E olha que interessante o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versos 15 e 16. Que os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Eu grifei aqui algumas expressões desse texto de Lucas. Primeiro, eles disseram o seguinte: vamos ver o que Deus nos deu a conhecer. Percebe? É uma urgência. Algo maravilhoso aconteceu, um milagre, é um acontecimento único, é uma experiência que pouquíssimos tiveram. Então, vamos lá ver o que Deus está proporcionando para nós. E a Bíblia diz que eles correram para lá. Eu fiquei pensando assim, quantas vezes nós não deixamos de ter grandes experiências com Deus, de presenciar milagres, de ter assim, de participar de um acontecimento histórico único, e nós perdemos. Por quê? Amanhã eu vou para Belém, amanhã eu vou visitar o menino, mas amanhã pode ser tarde, certo? Então a procrastinação rouba isso. A procrastinação também rouba a oportunidade de salvação. Lembra da rainha Esther? Ela precisava entrar diante do rei, era arriscado, ela poderia morrer, mas ela se arrisca e ela tem uma conversa com o rei, e por conta dessa ousadia, ela evitou um extermínio do seu povo, dos judeus. Então houve salvação, houve livramento, porque Esther não deixou para amanhã. Lá em 2 Reis, eu estava lendo um texto, está em 2 Reis no capítulo 7, um texto interessante que mostra o profeta Eliseu dizendo assim: olha, está tendo fome aqui em Samaria, mas logo Deus vai trazer provisão. E eles estavam passando por um cerco, né? Havia muita fome naquela região, e a Bíblia fala que 4 leprosos pensaram assim: olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos até o acampamento do inimigo, que eram os arameus, e formos até lá, nós nos rendemos a eles, e aí ou nós vamos ter o que comer e não morreremos, ou eles vão nos matar. Então nós não temos nada a perder. Então vamos lá para o acampamento dos arameus. E esses leprosos vão para lá. Quando eles chegam no acampamento, não tinha mais ninguém, porque Deus tinha entrado na guerra, na luta, e os arameus tinham escutado um ruído de cavalos e cavaleiros, e eles fugiram. Todo mundo abandonou as tendas. E os 4 leprosos chegaram lá nas tendas, tinha comida, bebida, ouro, prata. Estava ali a mesa posta para eles. Eles foram salvos. Eles receberam um grande livramento. Não morreram de fome, mas precisaram se arriscar. Então a procrastinação muitas vezes está associada ao medo de nos arriscarmos. Como eu tenho medo de me arriscar, eu tenho medo de viver, e eu já falei sobre isso lá no primeiro gigante, né, o gigante do medo, então eu vou jogando para depois, e para amanhã. E aí eu perco uma grande oportunidade de salvação e de livramento na minha vida, na minha família, porque eu estou deixando para depois. Entenderam, irmãos? Terceiro, a procrastinação rouba a oportunidade de eu ser bênção na vida de outras pessoas. De você ser bênção na vida de outras pessoas.
Lá em Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10, a Bíblia diz assim: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Portanto, preste atenção agora, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então pense no seguinte: o que você vai deixar como marca, como legado na vida do próximo, dos outros? O que de bom você vai deixar na vida dos outros? Não, amanhã eu ajudo. Amanhã eu dou aquele telefonema. Amanhã eu faço bem para aquela pessoa. É hoje, irmãos. A Bíblia está dizendo, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. A todos, principalmente aos da família da fé. Se aqui dentro eu não consigo fazer o bem, eu não consigo ter sabedoria para ser sábio para o bem, é muito difícil lá fora eu conseguir fazer isso também. Então começa aqui, começa em casa, é ou não é, irmãos? A procrastinação rouba isso. Então eu acabei de citar aqui a questão da Miriam. O tempo é hoje, irmãos. Não dá para deixar para amanhã. Deus está nos dando uma oportunidade. Esses dias eu e a Ju conversando, viu, Miriam? E nós conversamos o seguinte: é a primeira vez na história da igreja de Rio Claro, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Rio Claro, que nós vamos enviar uma pessoa para uma outra nação para fazer missões. Isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É a primeira vez. Então, isso tem a ver comigo e com você. Não dá para a gente chegar assim e falar: Miriam, se vira. O chamado é seu. Deus falou com você, mas não comigo. Né? Eu não gosto de chocolate mesmo. Gente, não dá. Então a procrastinação, ela faz isso, ela rouba essa oportunidade de eu ser bênção na sua vida e você na minha. Então se hoje você tem que dar um abraço em alguém aqui, é hoje. Você não sabe qual é o dia de amanhã. Se hoje você tem que dar uma palavra de encorajamento para alguém aqui, faça hoje. Se é hoje que saindo daqui você tem que pagar um hambúrguer para alguém, é hoje. Aleluia, Deus está falando, né? Aleluia. E é gourmet ainda, né? Gourmet, né? É hoje. Oh, mas eu tô com uma vontade de fazer algo legal para a pessoa. Faz hoje. Faz hoje, gente. Bom, aliás, não sei se hoje vai dar para fazer isso, porque ainda temos muitas coisas que sobraram, né? Da reunião de mulheres de ontem, do Cultivando. Já o café da manhã já foi farto. Né? Quem veio aqui já comeu um monte, mas ainda assim sobrou muita coisa, tá? Então, mas pode ser segunda-feira, né? Também. Quarto, irmãos, a procrastinação rouba a oportunidade de prosperidade na vida. Em todas as áreas. Nós deixamos de prosperar porque a gente fica jogando as coisas para o dia seguinte. Em Provérbios capítulo 20, versículo 4, Salomão diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, é hoje, no momento certo, mas na época da colheita procura e não acha nada. Lógico, não semeou. Então veja que a procrastinação também está associada à insensatez e à preguiça. Tem gente que procrastina porque é preguiçoso ou preguiçosa. Ah não, hoje vai dar muito trabalho. Amanhã eu faço. Né? É um pouco para dormir, depois um pouco para cochilar, né? E depois mais um pouco para estender a rede. Não vai colher nada. Né? E a Bíblia faz essa associação com a insensatez, com a falta de sabedoria. A procrastinação também rouba de você a oportunidade de exercitar a sua fé. Pense na fé como um músculo. Se você não exercita, vai atrofiar. A fé não cresce. Em Eclesiastes 11:4, Salomão diz: quem fica só observando o vento, não plantará. E quem fica olhando as nuvens, não colherá. Então, tem gente que fica assim: hoje eu não vou plantar porque vai chover. Hoje eu não vou plantar porque está ventando muito. Hoje eu não vou na igreja porque fez um friozinho um pouquinho a mais, a temperatura caiu, né? Não tem blusa não, irmão?
Hoje eu não vou porque está calor. A gente fica observando o tempo. Nós ficamos observando as circunstâncias e a gente não sai do lugar. E está acontecendo um roubo, percebe? Está acontecendo um roubo. E a minha fé está atrofiando. Porque eu não aprendo a dar passos pela fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu preciso exercitar esse músculo chamado fé. Eu não posso só ficar olhando para aquilo que está diante dos meus olhos. A fé é a certeza, é a convicção de coisas que eu espero, mas que ainda eu não vejo. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Então a procrastinação rouba a fé, atrofia a nossa fé. Vocês estão percebendo, irmãos, que é hoje? É no tempo que se chama hoje? A oportunidade é hoje? Há um tempo próprio, apropriado para cada coisa, e eu não posso perder o tempo das coisas. Eu não posso. É como um surfista que fica esperando, e aí quando surge a onda boa para pegar, ele não pega. Ah não, eu vou esperar uma maior, uma melhor, e aí não acontece. Não é? Então são oportunidades. E também a procrastinação rouba de nós a oportunidade de servir. E servir é um grande privilégio. É um grande privilégio. Em João capítulo 9, versículo 4, Jesus diz assim: enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. A noite se aproxima, irmãos. Enquanto é dia, é hora de servir. É hora de trabalhar, é hora de se envolver, é hora de se doar ao próximo, de descobrir quais são os seus dons, quais são os seus talentos. É hora de arregaçar as mangas e realizar aquilo que Deus preparou para você. É seu, é obra, é algo que Deus preparou para você, é o seu tempo, é o seu momento. Jesus disse certa vez, também em Lucas 12:35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas ou as suas candeias. Prontidão para servir, vigilância. Então o procrastinador é alguém que não serve e alguém que não vigia. É alguém que está desatento, dormindo. E Jesus pode voltar num piscar de olhos. Então cuidado, amanhã eu sirvo. Amanhã eu me envolvo. Amanhã eu ajudo. Amanhã eu falo. Amanhã eu... Cuidado com isso. É perigoso, né? Aliás, Tiago diz que isso é vanglória. É uma pretensão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu deveria me envolver e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer hoje. Quem já ouviu falar de um teólogo chamado Jonathan Edwards? Já ouviu? Esse teólogo ele viveu entre 1703 e 1758. Morreu com 55 anos. Ele tomou uma vacina da varíola lá, deu uma complicação, ele morreu. Ele foi um teólogo que trabalhou entre os índios americanos. E certa vez ele fez um propósito. E ele escreveu 3 sentenças. Ele disse assim: primeiro, eu decido viver com todas as minhas forças enquanto eu viver. Segundo, eu decido nunca perder sequer um momento e aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. Olha, eu não quero perder nenhum momento. Eu gosto disso. Se hoje 19 horas e 57 minutos e 7 segundos. Eu estou aqui, eu não quero perder esse momento. Eu estou aqui de corpo, alma e espírito. Eu estou concentrado. Eu estou prestando atenção naquilo que Deus está falando comigo. Eu estou sugando, né, aquilo que Deus está falando comigo. Esse é o momento. E eu quero aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. Depois virá o café, depois virá o lanche. Amanhã é outro dia. Gente, nós estamos aqui, às vezes, preocupados. Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã é outro dia. Às vezes lá em casa um fala para o outro, né, Ju?
Quando um de nós começa muito assim, nossa, terça-feira, semana que vem, ó, para, hoje. Amanhã é outro dia. Ainda nós temos que dormir ainda, né? Vai ter ainda uma noite de sono e tal. Então, a gente já quer viver lá na frente e não faz o que tem que fazer hoje. Aí Jonathan Edwards disse o seguinte, uma terceira sentença. Eu decido nunca fazer uma coisa que eu não faria se fosse a última hora da minha vida. Prioridades. Eu não vou abraçar nada que eu não abraçaria. Eu não vou fazer nada que eu não faria se eu tivesse mais um mês de vida. Pense nisso. Se Deus aparecesse para você agora e dissesse, você tem um mês de vida. O que você está fazendo hoje? Todas as coisas que você está fazendo hoje, você continuaria fazendo? É prioridade? É importante isso de fato? Eu imagino que talvez esse teólogo, ao escrever essas 3 sentenças, estivesse pensando em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, onde mais uma vez Salomão diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Eu sei que essa realidade é dura, mas o nosso fim é a sepultura. Ô pastor, mas eu vou ressuscitar, calma, mas antes vem a sepultura, se não for arrebatado. E na sepultura não há mais planos, nem sabedoria, nem projetos, nem conhecimento, não há mais nenhum tipo de atividade. E para aqueles que dormiram ou que morreram no Senhor, há descanso. Para esses há um descanso, certo? Então, o que vem nas minhas mãos hoje, eu tenho que fazer o melhor. É o melhor hoje, com todas as suas forças. É o que Salomão está dizendo aqui. Então pare para pensar, se nós pensássemos mais na morte, a gente não ia ficar desperdiçando ou adiando tanto as coisas. Porque é hoje, eu não sei amanhã. Vocês viram a notícia que está correndo aí, que correu esses dias bastante, né, do Oscar? 68 anos. Para mim é novo, não é novo? Relativamente novo. Mas você olha para a vida dele, para a biografia dele, é um homem que, em muitas áreas, não sei se em todas, ele viveu intensamente. Ele treinou o quanto ele podia treinar, se alegrou, batalhou pela vida, lutou contra um câncer, enfim. Foi um homem que viveu, né, que procurou fazer com todas as suas forças, se entregando da melhor maneira possível, aquilo que vem às suas mãos para fazer. Então, recapitulando, para depois a gente dar um nocaute nesse gigante. A procrastinação vai roubar de você, se você não derrubar esse gigante, a oportunidade de você presenciar milagres, acontecimentos extraordinários e experiências maravilhosas com Deus. Vai roubar isso da sua vida. A procrastinação vai roubar oportunidades de salvação e livramento. Ela rouba também a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Rouba a oportunidade de você prosperar. Rouba a oportunidade de você exercitar a sua fé. E rouba de você a oportunidade de servir a Deus e as pessoas hoje. Então eu coloquei aqui 6 tipos de roubos. Alguém aqui quer ter uma vida roubada? Alguém se atreve a... Não? É bom ser roubado? Eu lembro de uma vez, né? Eu namorava a Ju, e a Ju tinha um Fusquinha. Fusquinha branco, Sansão chamava Fusquinha. Sansão, né, Ju? E o Fusquinha, uma vez eu fui de carona do lado dela, porque a Ju enforcava a aula para ir me namorar, entendeu, gente? Né, Ju? Lembra? Passava em casa, o Fusquinha vinha assim, ó. Aquele fumaceiro e tal. E embaixo o assoalho do Fusquinha estava soltando. E um dia eu sentei do lado dele e fui fazer graça, fiquei balançando o banco, abriu, sabe igual o carro lá do Fred Flintstone lá, que abriu assim, ouviu o chão, aí levou o Fusquinha, o pai dela levou, consertou o assoalho, não tinha cinto de segurança, pôs um cinto legal e tal, comprou uma trava
carneiro, né? Colocou, tal, beleza, toda aquela situação, e a Ju dava aula no Objetivo, e um dia a Ju pegou e foi rapidinho lá na secretaria, deixou tudo aquele calhamaço de prova dos alunos dentro do Fusquinha e tal. Quando voltou, o Sansão já era. Para a nossa tristeza, eu ia herdar um Sansão, gente. Eu ia herdar um Fusquinha junto. Aí, é aquela situação horrível, gente. Quem já teve um carro roubado? Você chega assim... Não, eu parei o carro aqui. Não, deixa eu dar uma volta no quarteirão. Será que foi aqui mesmo que eu parei? E você anda pra cá, e você anda pra lá. Não, foi aqui que eu parei. Quem já teve um carro roubado? É terrível, gente. Aqui em Rio Claro roubaram um golzinho nosso, né, Ju? Lá perto do shopping, né? Eu, miserável, por causa de R$2, não sei quanto que era lá o ticket do shopping, eu falei, não vou entrar lá não vou pagar estacionamento do shopping. E eu não conhecia Rio Claro, parei naquela ruinha. Sabe quando passa o trilho do trem ali, e tem uma ruinha escura assim? Eu parei ali o carro, golzinho, um dos carros mais visados da face da terra é o Gol. Né? Quando eu cheguei, eu e a Ju, o Benítez que foi resgatar a gente, lembra, Benítez? Ele e os 3, a família toda foi nos resgatar. Eu cheguei lá, gente, o golzinho era bonitinho. Olhava assim, não, Ju, foi aqui que nós paramos o carro? Não, foi aqui, eu andava pra lá, eu andava pra cá. Eu falei, não, roubaram nosso carro, gente, não acredito e tal, né? Aí acionei o Benítez, vem aqui, fomos lá na delegacia fazer boletim de ocorrência. Mas, gente, é horrível ser roubado. E eu tô falando aqui, eu tô brincando e falando de carro, mas ser roubado emocionalmente é horrível. Ser roubado espiritualmente é horrível. Ser roubado nos seus dons e talentos é horrível. Perder oportunidades de levar salvação para os outros, livramento para os outros, é horrível. Você vai ter que lidar com a culpa depois, com um monte de sentimentos terríveis. Ninguém quer ser roubado. Aliás, não foi Deus que veio para roubar, matar e destruir. Mas foi outro, não foi? Então, derrubar a procrastinação é derrubar o roubo nas nossas vidas. Né? É lutar contra isso, não, é hoje. Né? Que bom será se nós estivermos lá bem velhinhos e chegarmos lá nos nossos últimos dias e poder dizer, eu vivi bem. Tudo que veio às minhas mãos eu fiz com toda a minha força, eu me dediquei, eu fiz de coração, eu me entreguei de verdade, foi sincero, que bom, posso ir. Deus pode me levar, estou em paz, não devo nada, não há remorsos, não há ressentimentos, não há arrependimentos, porque eu vivi. Eu vivi. Quer ver um outro exemplo meu? Fui para a lua de mel com a Ju para Fortaleza. Calma, Ju, essa é leve. Aí, gente, entrou um cara no ônibus. Só eu e a Ju, jovenzinho, e um monte de gente mais velha zoando com a gente, né? E a gente em lua de mel em Fortaleza. Aí entrou um cara no ônibus e ele falou assim, ó, se vocês quiserem, eu filmo vocês correndo na praia, né? A gente com 20 e poucos anos, né, Ju? 48 quilos cada um, 60 quilos, tal. Quando vocês forem lá no parque aquático, eu vou filmar você descendo toboágua. E aí a gente faz umas tomadas e tal. E eu, tinha gasto um monte já, casamento, na festa, um monte de coisa. Na época, acho que era R$150. Era mais do que hoje, né? Mas era um valor assim, quem já está endividado mesmo? Eu peguei e falei, não precisa. Pensei, né, vou gastar mais, já estou gastando aqui com passeio, já gastei um monte no casamento e tal, estou duro e tal. Mas, gente, depois eu me arrependi. Eu falei, imagina hoje, colocar uma fita para a Vitória ver, colocar lá nós dois na praia, lá eu que nem um camarão branco, né? Nunca mais vai passar isso. Nós temos foto, mas é diferente a filmagem. É ou não é? É diferente. Eu tenho as fotos lá de Fortaleza. Mas imagina que engraçado, eu e ela, um falando com o outro, e a pessoa filmando, a gente ir nos passeios, o cara pegando algumas cenas. Ia ser muito legal. Perdi. Por quê? Por causa lá do dinheiro que já está frito mesmo. A gente não faz isso, às vezes está com uma vontade de comer aquela comida, mas é caro, mas come, se você faz um esforço, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Amanhã você come miojo de novo. Mas hoje, faz aí uma graça. Faz isso. Não tem como, sabe? A gente fica perdendo às vezes. Né?
Então, como nocautear esse gigante? Primeiro, defina hoje quais são as prioridades da sua vida. Se você está com um caderno, com papel, ou mesmo com celular, um exercício para você hoje, nessa semana. Primeiro, o que é prioridade para mim? Segundo, terceiro. Vamos tentar pelo menos 3 coisas. Uma listinha com 3 pontos daquilo que é prioridade na minha vida. Se eu não sei o que é importante para mim, como que eu vou tomar decisões certas? Eu nem sei para onde eu estou indo. Não sei. Percebe que a gente não para fazer esse exercício? Peraí, gente, isso daqui não importa para mim não, vou cortar da minha agenda. Isso daqui, Deus nunca me chamou para eu fazer isso. Isso daqui eu não vou fazer mais não, estou perdendo tempo. Fazendo uma coisa que eu não gosto, ou que eu não tenho dons e talentos, por exemplo. Então, cuidado também com uma agenda sobrecarregada, cheia de atividades e compromissos que estão drenando a sua energia e a sua atenção nas coisas que não são importantes. Você está cansado, você está cansada, é um roubo também, não é? E fazendo um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Então nunca sacrifique o importante no altar do urgente. Tem momentos sim que nós temos que ir lá e apagar aquele foco de incêndio. Algo urgente. Mas se eu vivo apagando o foco de incêndio e aquilo que é importante fica sempre para segundo, terceiro, quarto lugar, eu nunca vou fazer aquilo que de fato deveria ser prioridade na minha vida. Preste atenção no seguinte também. Cuidado com as demandas de pessoas ansiosas e desorganizadas que tentam te pressionar a fazer o que elas querem, do jeito delas e no tempo delas. Aprenda a dizer não. Não. Você é ansioso, você é desorganizado, é desorganizada, não vem fazer pressão sobre a minha vida para que eu inverta as minhas prioridades. Não. Aprenda a dizer, ai pastor, mas eu não consigo dizer não. Então você vai ser roubado. Você vai ser roubado. Você vai entrar na agenda dos outros. Você vai entrar na pressão dos outros. Você fica querendo salvar todo mundo e a sua vida está indo para o ralo. As tuas energias, o teu melhor está indo embora, porque você fica sempre socorrendo gente que não prioriza Deus, né? Não sabe quem é na vida. A pessoa é ansiosa ou ansiosa e fala assim, é o seguinte, se você não vier na minha casa hoje, você não é mais meu amigo. Tá bom. Se não vier agora aqui, agora, eu rasgo a Bíblia. Ué, pode rasgar, tem um monte de outras Bíblias na livraria, aí, na papelaria. Né? Sabe, as pessoas tentam nos pressionar para que a gente entre na agenda delas. Então tome cuidado com isso. Não existe um procrastinador bem-sucedido. Não existe. Não existe. Da mesma forma, pessoas que vivem invertendo as prioridades dificilmente serão bem-sucedidas. Tem um pastor chamado Craig Groeschel que ele diz assim, você tem tempo para aquilo que resolve investi-lo. Encontramos tempo para o que tem importância para nós. A verdade é, aquilo que para nós é prioridade, nós damos um jeito. Então, não adianta você dizer, por exemplo, assim, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Se com a sua vida você não mostra isso, você está se enganando. Está se enganando. Então, aquilo que de fato é importante, se eu colocar na minha lista lá, primeiro lugar, é importante, um exemplo, a minha família. Ok, você vai ter que arrumar tempo para a sua família. Certo? E eu preciso investir nisso. Eu preciso ser intencional nisso. Não é só ficar com conversa, é ou não é? Olha, para mim, esse ano é aprender mais da Bíblia. Tá, e o que você está fazendo para aprender mais da Bíblia? Eu estou lendo em casa um capítulo por semana. Você acha que você vai aprender a Bíblia? Muita coisa? Lendo um capítulo da Bíblia por semana. Percebe? Quais são as oportunidades que estão diante de você? Às vezes um banquete que está diante de você e você não abraça isso. Porque no fundo, você e eu temos outras prioridades. E aí a gente tenta enganar as pessoas dizendo, não, Deus está em primeiro lugar,
a minha família está em primeiro lugar, a minha vida, a minha saúde está em primeiro lugar, tal. Mostre isso com as suas escolhas. Nós temos que mostrar com as nossas escolhas. Pastor, o que deve ser prioridade na vida de um cristão? De forma geral, de acordo com a Bíblia, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas não serão acrescentadas, não é? Isso é prioridade no reino de Deus. Isso envolve o quê? Fazer a vontade de Deus na terra como já é feita no céu. É por isso que Paulo está dizendo em Efésios, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, procurar compreender qual é a vontade do Senhor, acontece, sabe como? Orando, meditando na palavra de Deus, vindo na escola bíblica dominical, prestando atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração. Então, assim, eu não vou compreender qual é a vontade do Senhor sentado no sofá ou dormindo até meio-dia e vai cair assim do céu pronto para mim. Então eu vou precisar colocar Deus em primeiro lugar, eu vou precisar investir na minha vida familiar, eu preciso investir na minha vida pessoal, na minha saúde de uma forma integral, e eu preciso descobrir quais são os meus dons e talentos e exercer, colocar isso para funcionar, a serviço de Deus, da missão de Deus, serviço amoroso ao próximo. Senão eu vou viver fazendo aquilo que aparece para mim, e nunca vou saber o que é prioridade na minha vida. Aí fica aquela pessoa confusa. Não consegue discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, se aquela porta que abriu é de Deus ou não é de Deus, porque a pessoa não tem esse alinhamento com Deus. Então, decida hoje o que é prioridade para você. E procure ver se isso que você está colocando na tua lista como prioridade é prioridade para Deus. Certo? Se é prioridade para Deus, senão você está invertendo todas as coisas. Segundo, discirna hoje o seu momento. Qual é o momento hoje da sua vida? Salomão diz lá em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então esse discernir tem a ver com entender e respeitar o momento de vida. Eu preciso entender qual é o meu momento hoje e respeitar isso. E dizer não para aquilo que eu tenho que dizer não. E dizer sim para aquilo que eu tenho que dizer sim. É provável que pessoas de fora não entendam o seu momento. Mas você precisa entender. Pode ser que eu não entenda e às vezes você vai ter que me explicar, né? Em algumas situações, você com calma, quando você percebe que tem alguém perto que não está entendendo e alguém que se importa com você, que te ama de verdade e não está entendendo, você pode até procurar explicar as suas decisões, as suas posturas, por que você aceitou aquele convite, não aceitou o outro. Você pode tentar explicar isso para quem te ama, para quem está interessado. Mas se você também não sabe qual é o seu momento, aí é ruim. Aí é ruim. Quem é de fora não entender ainda vai. Né? E cuidado também, porque tem pessoas que elas não querem entender. Elas querem te azucrinar. Elas querem te injuriar. Elas não estão interessadas na tua explicação. Elas querem te criticar. Elas querem te rebaixar. Então, cuidado com isso. Mas aqui o foco é, eu sou a primeira pessoa que tem que ser a primeira pessoa interessada em discernir qual é o meu momento hoje. De novo, se eu não sei qual é o meu momento, se eu não tenho essa sabedoria, esse discernimento, eu vou ser arrastado de um lado para o outro pelas opiniões e agendas dos outros. Se eu não sei quem eu sou, qual é o meu momento, eu vou ficar sendo jogado de um lado para o outro. Perdido. Né? Então eu preciso discernir hoje. O Salmo 90:12 diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus, me ensine a contar os meus dias. Discernimento e sabedoria caminham juntos. E deveria ser assim, sabe? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente deveria ser sábio e ter discernimento e escolher aquilo que é certo.
Olha, isso para mim não cabe mais, essa roupa não cabe mais, esse lugar não cabe mais, esse curso que eu comecei a fazer e eu achei que era bonito, não tem nada a ver comigo, vou abandonar, vou cancelar, vou fechar a matrícula, vou parar com isso, não tem nada a ver comigo. Então, assim, sabe, à medida que vai passando o tempo, nós precisamos crescer e amadurecer. Só assim eu vou saber também o que dá para esperar e o que precisa acontecer agora. Tem situações que eu tenho que esperar mais um pouco, ter paciência. Mas tem situações que agora não dá para esperar mais não. Percebe que eu estou trabalhando aqui com a questão daquilo que é importante e daquilo que é urgente. Eu preciso de discernimento. Eu preciso de discernimento. É tempo do que na sua vida? Pare para pensar. É tempo do que na sua vida hoje? O que Deus tem falado no seu momento atual? O que Deus tem falado com você hoje? Ou não tem falado? Em Hebreus a Bíblia diz que Deus fala de várias maneiras, principalmente por meio do Filho. É, não é? Então Deus fala. O problema não está em Deus falar, o problema está no nosso ouvido, né? Na nossa falta de sensibilidade, às vezes, para ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Deixa eu te perguntar, você tem paz em seu coração de estar fazendo o que você está fazendo hoje, ou de viver como você está vivendo hoje? Você tem paz? Pastor, não tenho paz. Tem alguma coisa que está desalinhado. Então peça a Deus sabedoria. Deus me ajude a alinhar minha vida com o Senhor. Está tudo bagunçado, as minhas prioridades. Senhor, me ajuda a colocar na minha lista, em primeiro lugar, aquilo que está no teu coração. Aquilo que deveria ser prioridade na minha vida. E, em segundo lugar, aquilo que está no teu coração. Nós não estamos jogando sorte e azar, né? Qualquer coisa. Deixa a vida me levar. Ô, gente, não dá não. A vida passa rápido. Né? É uma vez só. Então eu preciso fazer da melhor forma possível. E terceiro, para terminar, interrompa o processo de autossabotagem na sua vida. Eu vou explicar o que é autossabotagem. Autossabotagem, se você for lá na IA, tem uma definição assim. É um conjunto de comportamentos conscientes ou inconscientes que criam obstáculos, impedindo o alcance de objetivos que você tem e o bem-estar. Frequentemente movidos por medos de fracasso, baixa autoestima ou crenças limitantes. Agora presta atenção. Manifesta-se a autossabotagem. Primeira coisa que apareceu, através da procrastinação, do perfeccionismo, da desorganização e da negação das emoções, funcionando como um mecanismo de defesa. Então eu me defendo, eu me autossaboto, porque eu estou com medo de alguma coisa. Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. E aí, aonde isso aparece? Uma das áreas, a procrastinação. Por que eu estou deixando para amanhã e para depois da manhã e depois da manhã? Porque é um mecanismo de defesa. Como eu tenho medo, ou eu estou com autoestima baixa, ou eu estou todo com a vida desorganizada, ou eu estou com a minha alma ferida, eu começo a dizer, não, Deus ainda não falou comigo, né? Amanhã, eu preciso de mais um mês de oração, eu preciso de mais um ano. Você não vai decidir nunca? Não tem decisões que tem que ser rápidas, gente. Chega alguém para você, te faz uma proposta de emprego e fala, você tem 2 dias para pensar e me responder. Você tem 2 dias para orar. Na verdade, já era para você estar orando lá atrás e estar discernindo o seu momento e as suas prioridades para saber se aquela proposta é para você ou não. Ainda Deus está te dando mais 2 dias ainda de brinde. Mas o que o crente procrastinador ou muito espiritual faz? Deus, 2 dias é insuficiente. Eu preciso de 1 mês. Só que você não tem 1 mês. Percebe? E por trás está essa autossabotagem. É como se eu estivesse lutando contra mim mesmo. Há uma sabotagem comigo mesmo. E por conta dessas questões, eu não faço as mudanças que eu preciso fazer e eu não consigo avançar. De novo, roubo.
De novo roubo. Alguns começam até a matar tempo com coisas irrelevantes que não levam a lugar nenhum. Exatamente para evitar o enfrentamento necessário. Eu preciso enfrentar o gigante. Gigantes e obstáculos precisam cair. E eles só vão cair se eu enfrentar. Eles não desaparecem. Eles não evaporam. Eles não saem do meu caminho assim. Procrastinação, dá licença para eu passar? Não vai sair do seu caminho. O medo, ou mágoa, ou incredulidade, dá uma licencinha que eu preciso passar. Ele vai ficar ali na tua frente. Precisa ser enfrentado, irmãos. E nós vamos na força do Senhor. Não é como Davi foi diante de Golias. Então, não vem com essa história também de matar tempo. Eu gosto muito de uma frase do Tozer, que é um outro teólogo, que ele diz assim: quando você estiver matando o tempo, lembre-se que para ele não há ressurreição. Passou. Perdeu. Já era. A oportunidade já foi. Uma outra escritora chamada Carrie Nieuwhof, ela diz assim, que a mudança não implementada hoje torna-se o arrependimento de amanhã. Você precisa mudar hoje, você precisa ter um enfrentamento hoje. E você não faz, amanhã vai vir um arrependimento. Pô, eu devia ter feito. Eu devia ter andado mais no Sansão. Eu devia ter feito aquela filmagem. Meu Deus, por que eu não fiz? Vai se tornar um arrependimento de amanhã. Por que eu não comi aquele doce? Eu fiquei ali que nem, né? Fiquei que nem aquela criança olhando na vitrine, assim, aquele quindim. Quem gosta de quindim? Amarelinho, assim, brilhando, assim. E eu, mas R$10 tá caro. Não vou comprar, não. Se torna um arrependimento do dia seguinte. Pô, eu podia ter servido mais as pessoas. Eu podia ter me envolvido nesse ministério e ter tido experiências novas com Deus. Ter sido um canal de bênção e ajudado pessoas. Eu poderia ter ajudado mais as pessoas. Então, se não há mudança hoje, e pode ser um pequeno passo. Começa com um pequeno passo, não é, irmãos? Não é com coisa grande. As mudanças vão sendo gradativas. Gradativas. E com a repetição desses pequenos passos, eu crio um novo hábito. Percebe? Eu não vou ter novos hábitos se eu não dou passos. Se eu não faço nenhum tipo de mudança na minha vida. Então, para a gente orar, defina hoje o que é prioridade na sua vida. Discirna qual é o seu momento hoje. É tempo do que na sua vida? E interrompa o processo de autossabotagem na sua vida. Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 60, que o salmista diz assim: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus mandamentos. Aleluia. Eu me apressarei, não é amanhã não. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus mandamentos. Aí eu fiz uma paráfrase aqui, uma fala minha. E eu coloquei assim, para mim, tá? Se você achar que você deve tomar para você, eu escrevi assim: eu me apressarei, Senhor, e eu não hesitarei em colocar em prática tudo que eu ouvi essa noite. Eu tenho pressa. Eu não vou ficar oscilando, eu me apressarei. É isso que o Senhor falou comigo hoje? Amanhã já tem uma mudança. Hoje à noite já tem alguma mudança na minha vida. Já tem alguma coisa que eu preciso fazer para vencer esse gigante na minha vida. Em qualquer coisa aqui que Deus falou com você, em qualquer ponto que Deus falou com você, né? Hoje começa algo novo. Precisa começar algo novo na sua vida. Não dá para ficar sempre amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Não dá, gente. Sua vida está passando. Né? Quem já viu uma ampulheta? É rápido, não é? Às vezes tem ampulheta que tem lá 5 minutos, né? Aí você vira assim, começa a cair aquela areia ali, né? É muito rápido, gente. A nossa vida é como um sopro. A Bíblia fala sobre isso, que a nossa vida passa como uma sombra. É como uma relva, uma planta que hoje cresce, está bonita, amanhã murcha e desaparece. É como uma neblina. Não sei como que estava hoje na região da tua casa, mas hoje quando eu acordei, eu olhei na janela assim, aquela neblina. E toda vez que
aparece assim que está aquela neblina grande, o sol vem com força, é ou não é? Rapidinho o sol veio e a neblina se foi. A neblina se foi. Então eu quero te convidar a ficar em pé e orar sobre a sua vida, né? A mensagem é para todos nós, mas ela é muito individual. Porque ela fala muito de você, do seu momento hoje. Né? De você ter esse discernimento. É muito você com Deus agora. Né? E de você fazer perguntas e estar preparado para que o Espírito Santo te mostre coisas que você ou tem que deixar, porque não está levando a lugar nenhum, ou você tem que abraçar, porque é seu. É sua oportunidade. É com você, é a sua hora, é o seu momento. Então eu queria te convidar a orar por isso. Ore por isso, fala, Deus, me dá sabedoria. A Bíblia diz que quem pede sabedoria, Deus dá de graça. Pede sabedoria para Deus, pede discernimento. Pede para que, se tem alguma coisa que você percebeu assim, olha, isso daqui é um mecanismo de defesa. Eu estou dando desculpas, eu estou evitando esse confronto, esse enfrentamento. Peça a Deus, quebra essa barreira no meu coração hoje, em nome de Jesus, porque não vai sair automaticamente do seu caminho. Aleluia, Deus, aleluia. 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 Ore, irmão, é com você, ore. É você que tem que orar. É você que tem que clamar ao Senhor. Gigantes só caem diante do poder de Deus. Gigantes só caem diante de enfrentamento. Enfrente agora. Aquilo que Deus mostrou para você, enfrente agora pela fé. É hora de exercitar a sua fé agora. A oração é o exercício da fé. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ora lá, machara, vassoura, lemas. Qual é a mudança que já passou do tempo? Qual é a mudança que precisa acontecer? Desse primeiro passo que Deus vai abrir o mar. Desse primeiro passo que Deus vai honrar o teu passo de fé. Deus, me ajuda a dar esse passo, Deus. Em nome de Jesus. Me livra da preguiça. Me livra do medo, Deus. Me livra, Pai. Em nome de Jesus. Não engane a si mesmo, não engane a si mesmo, dando um ar de espiritualidade a alguma coisa que está te roubando, não é espiritual. Aliás, se for espiritual, é espiritual no sentido de estar te roubando. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo o roubo na vida dos teus filhos. Toda procrastinação que caia por terra. Pai, a hora é agora e nós queremos entender do Senhor aquilo que é prioridade. Aquilo, Pai, que faz parte do teu reino e da tua justiça. Livra-nos de ficarmos correndo atrás do vento, atrás daquilo que não leva a lugar nenhum, daquilo que só suga as nossas energias. Renova os teus filhos, mas renova os teus filhos para que eles possam tomar boas decisões, escolher aquilo que é bom, escolher o bem, escolher o serviço, escolher, Pai, a fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que caiam por terra os gigantes da procrastinação, que caiam por terra, que caia por terra a autossabotagem, em nome de Jesus, quebre, Pai, os obstáculos, derruba, Pai, os muros que se levantaram na mente, no coração dos teus filhos, e os ajude, Pai, a começar por mim, a avançar. Nós precisamos avançar e viver a vida que nos é proposta, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.